Bom dia, amados irmãos, na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa e que as ternas misericórdias do Senhor te acompanhem durante esse dia. Estamos iniciando mais uma manhã com Deus e rogamos as bênçãos do Senhor para as suas vidas, para as nossas vidas, e que durante esse dia a companhia maravilhosa do Senhor, que a graça, a misericórdia, o amor grande do Senhor nos acompanhe, para que possamos estar para sempre firmados, edificados no Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque és o nosso Deus. O Deus que cuida, o Deus que sustenta, o Deus que abençoa. E, ó Deus, nós queremos, meu Pai, de todo o nosso coração, render graças a Ti, Pai, porque és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai, o Pai que cuida, o Pai que abençoa, o Pai que sustenta, o Pai que edifica. E nessa manhã, meu Pai, de todo o nosso coração, queremos render graças a Ti por mais essa oportunidade que nos dá de estarmos vivos, de termos a oportunidade de mais um dia na nossa vida. Queremos Te dar graças, Senhor, porque Tu és o Deus soberano, o Senhor de todas as coisas. É nesse nome que oramos, Pai, no nome amado, no nome bendito e lindo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para a nossa edificação nessa manhã, quero ler 3 versículos da palavra do Senhor, que está registrada no Salmo de número 108, versículos 1 a 3, que diz a palavra do Senhor, irmãos: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Que seja, irmãos, essa nossa fé. Que seja, irmãos, essa nossa confiança. Que seja, irmãos, essa nossa entrega a esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que nos abençoa, que nos sustenta e que nos ama. Que o Senhor nos abençoe neste dia. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, estejam conosco nessa manhã, nesse dia, que nós possamos estar refletindo sobre a grandiosidade da obra do Senhor. Toda a criação aponta para um Deus Criador muito inteligente, muito sábio, muito poderoso, muito criativo. E eu quero nessa manhã ler com os irmãos um texto da Bíblia. Fica lá no Salmo 19, o livro dos Salmos, lá no Antigo Testamento. Eu estou lendo o capítulo 19, versículo 1. Estarei lendo até o 7. Fala assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que Deus abençoe a sua palavra. A Bíblia também fala lá em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. E nós somos um povo privilegiado porque nós temos acesso à Escritura. Nós temos acesso completo à Escritura. Nós temos a Bíblia em várias traduções, vários modelos. Temos ela digital, temos ela com letras grandes, com letras pequenas. E o texto de hoje mostra como a glória e o poder divinos são manifestados de forma magnífica no que foi criado. Tudo que foi criado se manifesta o poder de Deus. E é muito bom apreciar a beleza da natureza, não é mesmo? A gente sabe que a natureza é algo que nos encanta, que nos atrai e que nos deixa muitas vezes espantado com tanta beleza, com tanta variedade na criação. Ao admirarmos o que Deus fez, percebemos algumas características do Criador. Isso também acontece quando lemos a Bíblia. A Bíblia, ela é como uma carta deixada por nós de Deus para nós, para que nós possamos conhecê-los e saber como deve ser a nossa conduta. Se desejamos agradá-lo, temos que saber como agradá-lo. Os seus mandamentos mostram que Deus tem um caráter íntegro e o seu grande amor por nós. Como são benditos os que confiam em Deus, a Bíblia fala, e praticam o que Ele ordenou, mesmo que para isso seja preciso mudar a nossa maneira de agir. A partir do momento em que nós nos deparamos com os mandamentos, com as lições da Bíblia, muitas vezes nós temos que executar mudança nas nossas vidas. E a palavra de Deus é preciosa, ela é verdadeira e ela é justa. A obra mais vendida e também a mais lida de todo mundo. E é interessante que ao longo do tempo, ao longo dos anos, muitos livros se tornam best-sellers. Um best-seller é um livro que é muito vendido, que ele se torna famoso, que ele se torna um livro que todo mundo quer, que ele atrai a atenção das pessoas. Muitos livros se tornaram best-sellers ao longo dos anos, mas nunca terão o mesmo valor que a Bíblia. Pois a Bíblia é o livro que transforma vidas. É o livro que, através desse livro, o Santo Espírito de Deus usa para transformar a vida das pessoas, assim como tem transformado as nossas vidas a cada dia. O ser humano ele pode filosofar, ele pode criar ideologias, ele pode romantizar, ele pode poetizar a vida e a natureza.
mas é instável e muitas vezes é movido somente pela razão. Assim, o que descreve como um bom hoje não é mais. O que hoje é aceito pode não se tornar tolerado no futuro. Então as coisas mudam. A mesma visão escrita por um autor do passado, hoje ela pode não ser mais aceita no nosso mundo contemporâneo. E à medida que o tempo passa, mudamos a maneira de pensar sobre os acontecimentos e as mais diversas posições defendidas pelas pessoas. Nós mudamos, nós somos inconstantes. Nós temos a nossa maneira de viver hoje, mas amanhã, com a idade, com o tempo passando, nós podemos ter outros pensamentos, outras atitudes e outras definições para nossas vidas. Já a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia mantém a sua unidade de pensamento desde o primeiro até o último livro da Bíblia. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a unidade de pensamento, a referência para a glória de Deus, o apontamento para um Salvador, a necessidade do homem pecador ter um Salvador, ela é a mesma. Apesar disso, e mesmo sendo a obra mais vendida, muitos não conseguem entender seus ensinos e até que concluem que esses ensinos são loucuras. É o que está lá em 1 Coríntios 1, no versículo 18, fala assim: certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E o apóstolo Paulo continua falando da sabedoria, e ele fala assim: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele fala no 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Esse entendimento, essa noção do valor da Bíblia, muitos não têm e nem vão ter. Para muitos é loucura, eles não conseguem entender. Nós precisamos da ajuda divina, inclusive para compreender a sua revelação escrita na Bíblia. Quem vive com Deus conta, ele é privilegiado porque conta com o Espírito Santo para iluminar o que é difícil de entender e para discernir aquilo que é espiritual. Nesse mesmo livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, ali no capítulo 2, no versículo 12, ele fala assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele fala no 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele está falando dos crentes, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O essencial ao tentarmos assimilar o conteúdo bíblico é a disposição em aprender mais sobre Deus e tudo o que Ele faz no mundo, toda a sua criação, como nós lemos lá no Salmo 19. E é por nós que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. E nós devemos entender que tanto a criação como a palavra revelam a Deus. A criação, que é a palavra criada, explicada de forma na natureza, a revelação geral e a revelação espiritual, que é a Bíblia, revelam e apontam para um Deus Criador. E vem a questão: será que você tem procurado enxergar Deus na criação e na palavra dele? Será que nós temos
dia a dia a ter uma visão que nos mostre que Deus criou todas as coisas e que Deus se manifesta de maneira especial na sua palavra, que nós nunca nos esqueçamos, que para muitos a palavra do Senhor ainda é loucura, eles não conseguem entender. Mas nós que temos a iluminação do Espírito, nós temos que dar graças a Deus por essa revelação perfeita e graciosa que Deus nos dá a cada dia. Que nós sejamos gratos a Deus por isso. Oremos ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Muito obrigado porque nós temos acesso a essa palavra maravilhosa e dia a dia o Senhor tem nos dado o privilégio e nos proporcionado, a Deus, entendimento do Santo Espírito do Senhor para que nós possamos compreender aquilo que está escrito na Bíblia, Deus. Ilumina nossas mentes a todo dia, em todo momento, para que nós possamos, ó Deus, sempre aprender mais e mais da Tua palavra. Oramos a Ti agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amantíssimo Deus, soberano Pai, louvado, honrado e engrandecido seja o Teu nome, porque o Senhor é Deus, único Senhor absoluto. Por isso nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida, por mais esses momentos de reflexão da Tua palavra, a qual falou aos nossos corações. Pedimos que o Senhor continue
interiorizando, Pai, a mensagem da Tua Palavra no coração de todos que ouviram nesta manhã, e que possam ser fortalecidos, edificados, abençoados, alimentados espiritualmente pela Tua Palavra. Continue, meu Deus, aclarando as nossas mentes, para que possamos vivermos alinhados com a Tua vontade. E que a Tua Palavra tenha, ó Deus, surtido os efeitos para os quais o Senhor designou nessa manhã. Que a Tua Palavra tenha alcançado as necessidades dos corações, mas que tenha também esclarecido tudo aquilo que o Senhor quer que façamos para o nosso crescimento e para a honra e glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.